Então, tem esses tipos de alimentos que eu gosto, que não é sempre que eu tenho vontade. Eu não sofro. Eu falo, ai, meu Deus, eu não posso comer. Aí você fica lá se martirizando. Não, é porque eu não tenho vontade. Quando eu tenho, eu vou lá e como um pouquinho e pronto, já tô feliz. Nossa, isso é muito real, porque eu lembro que a gente comia muita pizza, porque era muito prático, né? E eu amo pizza, então pizza. Vamos almoçar aqui, tem pizza. Vamos jantar, pizza e pizza, Uhum. né? E aí um dia a gente passou a ser mais regrado com isso. A gente passou um período comendo aquilo que a gente precisava mesmo, que era a indicação do nutricionista. Aí eu acho que passou uns 45, 60 dias, a gente foi comer uma pizza de novo, de chocolate e tal, assim. E a gente e fez, tipo, mal pra caramba, assim. E aí depois de comer um pedaço, assim, que a gente era apaixonado, eu lembro que a gente falou assim, nossa, mas por que eu tô comendo isso? Que coisa ruim, sabe? Você fica até mal de... Exatamente. Parece que o Por teu quê? organismo não aceita mais, né? Por quê? Porque você passou por um processo de mudança de paladar. E o seu corpo, quando o corpo tá limpo e você come, eu falo muito isso para elas quando eu como algo que eu fico, nossa, tô passando mal. E tem pessoas que falam assim, nossa, que exagero, eu não sinto nada, porque não sente, porque o corpo tá inflamado. Quando você tem uma alimentação limpa e você come algo com açúcar, uma pizza, um bolo, um hambúrguer, o seu corpo reage na hora. Para você ver o tanto que é Uau. danoso para nossa saúde. Quem não sente é porque já está inflamado. Ele não vai sentir, ele vai comer aquilo todos os dias, o corpo já está inflamado, o corpo já está sujo. Entendi. Mas quem tem uma alimentação regrada sente. O paladar, como você falou, você não conseguiu comer muito, porque o seu corpo já reage na hora, você passa mal. Na Tem hora, gente que instantâneo. dá diarreia, Enjoo, assim, a barriga fica estufada, dá dor, dá enjoo. É exatamente Não, eu sempre isso. falar que você fica com uma sensação de... Você conhece com medo de De... um boi, né? E aquela sensação de... Não é arrependimento, é aquela... Nossa, nem precisava disso, sabe? Você fica naquela bad, assim, né? Tipo, ó... Esse é um processo, naturalmente, que acontece, que quando as pessoas se permitem, a gente deixa elas, assim, livres. Muitas delas que fazem, e falam assim, nossa, eu desandei. A gente deixa elas assim, vocês podem falar quando vocês comerem algo errado. A gente não tem aquela coisa assim, não pode, e não sei o que, não quero terrorismo, sabe? Quartel-general. Não, a gente até quer que elas tenham essa, tipo assim, fui no aniversário, não resisti, comi um docinho. Aí elas vêm, nossa, me deu uma diarreia no outro dia, eu passei mal, me deu uma dor de cabeça. Deus me livre, eu não quero sentir isso mais, não. Então, elas começam a conhecer o corpo delas, elas começam a enxergar a mudança Ó. no corpo delas, e elas começam a valorizar. Tipo, vale a pena eu comer? Não vale a pena. Não, não quero comer. Então, isso vai vindo assim, naturalmente, delas ir conhecendo. A mudança do paladar, você comeu uma pizza, quando você passa por esse processo, você comia 6 pedaços de pizza. Você vai comer uma e já vai estar super Ó. feliz e não vai querer mais. Mas, por exemplo, o que eu percebo aqui, que independente do segmento, assim, que eu percebo em comum, é que tem um fator ali que para a pessoa ter um resultado, o resultado desejado, para ela conseguir se destacar em alguma coisa, o fator força de vontade ele é fundamental em todos esses processos. Sim. Como que, por exemplo, você identifica a mulher lá que tá deslizando por justamente ser algo maior do que ela ou por falta de força de vontade? Porque eu acho que elas precisam ter essa consciência também, para não Sim. se enganar, né? Do tipo, não, me Sim. deslizei, tá. É. Quando que a mulher se autoavalia e fala assim, não, putz, tá faltando minha vontade, minha disciplina aqui, e quando que é de fato uma abstinência, um deslize? Então, isso é muito da força de vontade. A gente sempre fala assim, ó, a gente tá aqui, mas se você não fizer, não vai adiantar nada. Então, eu falo muito para elas assim, o que é mais primordial na sua vida? É a sua saúde ou é aquele prazer momentâneo? Porque é um prazer momentâneo. Você comer uma pizza, um doce, ele vai te dar um prazer ali na hora, acabou, e depois vem aquela, ai, meu Deus do céu, por que eu fui Joguei comer? fora toda a semana. E muita gente desiste por causa disso. E não é. O segredo é você comer e saber voltar. Comeu, não tem que ter arrependimento. A gente fala, não tem que ter arrependimento. Comeu, valeu a pena, tava gostoso. Às vezes tava, às vezes não tava. Mas, pô, acabou. Volta para sua rotina, volta para se alimentar dos alimentos corretos e a vida que segue. Não tem que ficar se martirizando, porque isso faz parte da nossa vida.
Sim. A gente tem vontades. É claro que a nossa força de vontade, de ter saúde, de ter um resultado, tem que ser muito maior do que a comida. A gente não pode deixar a comida dominar a gente. A gente tem que aprender a dominar a comida. Ó. Porque hoje em dia as pessoas vão num evento, o que vai ter para comer? E o relacionamento com as pessoas? Não é mais Sim. importante você ir num evento e se relacionar, sentar numa mesa e conversar sem prestar atenção no que está ali para comer ou não? Isso que tem que deixar de ser importante. Tudo bem, tem que ter uns comes e bebe, tem, Mas isso é um detalhe, né? é um detalhe. O papo, as pessoas tem que ser muito mais importante do que a comida. E hoje as pessoas estão muito nisso, né? Sim. Estão muito... Tudo tem a comida, tudo tem que ter a comida. E é isso que as pessoas têm que se atentar. Atentar, olhar... Hoje você vê tanta... Antigamente, a cada 2 dias, a gente depara com pessoas que falam assim, fulano tem câncer. Fulano... Nossa, a pessoa ali tem um infarto. Você já percebeu tanto de pessoas que estão doentes? Diabéticos, pré-diabéticos. Por causa disso, o mundo está nessa vibe de comida. Frustração vai na comida, tô feliz vai na comida. E as pessoas têm que começar a olhar... Como se fosse resolver tudo, né? Como se fosse resolver tudo. E isso as pessoas têm que se atentar e olhar com outros olhos, né? Começar a mudar, procurar ajuda mesmo. Porque não adianta, sozinho não consegue. Sim. Procurar uma ajuda, mas uma ajuda correta. Não essas coisas milagrosas, coisa... De emagrecer 10 quilos em 2 Tem dias. muitos profissionais por aí. Esse que é o problema. Muitas informações, muitos profissionais. E às vezes a pessoa sai pior do que entrou. Então você tem que ter um cuidado muito grande. O que a gente fala? A gente bate na tecla. A gente ensina a pessoa a comer comida de verdade. O que ela já tem na casa dela. Então, assim, primeiro, ela não vai comprar nada mais do que ela já consome. Ela só vai aprender a comer aquilo. Entendi. E ela vai perceber o tanto que ela vai economizar, porque vai ter muitas coisas que ela vê que não tem necessidade dela comprar. Ela vai comer menos, porque ela vai estar mais nutrida. Então, assim, é buscar uma ajuda corretamente de um profissional, de um ambiente que ela vai se sentir protegida, amparada, principalmente, porque não é só chegar lá, mas você tem que ter todo um cuidado também com o que você vai falar, de como você vai agir com aquela pessoa, que cada pessoa é pessoa. Tem gente que tem facilidade, tem gente que não tem facilidade. Então, você tem que saber lidar com tudo. E quando você pensa assim, por você ter muito contato diretamente com essas pessoas, o que você percebe que é o maior desafio delas de conseguir fazer essa transformação? Virada de chave. De conseguir mudar esse estilo de vida. A maior dificuldade... maior dificuldade é você se libertar mesmo do vício, né? Tá? De abrir mão daquilo que você vive atualmente para conseguir... Do prazer mesmo. O prazer pela comida, de ter aquilo. O maior vilão do século, não tem jeito. É o açúcar. E é através dele que muitas pessoas não conseguem se libertar disso. E o corpo vai adoecendo cada vez mais. E com essa era, né, de veio agora do Covid, que as pessoas ficaram em casa, comeram demais, beberam demais. E muitas das pessoas falam, eu engordei no Covid. Como se fosse uma conquista, assim, né? Nossa, engordei 10 quilos. Escutei bastante gente falando mesmo. E aí acaba que não consegue se libertar. Então, o vilão... A maior dificuldade é o açúcar. Mas quando a gente tá, apesar de ser desafiador você abrir mão daquilo que você vive hoje, quando a gente tá vivendo uma vida muito mais saudável, é muito mais fácil a gente abrir mão, né? Devia ter a mesma dificuldade também, né? Porque geralmente para desandar as coisas, para você... Se você fica 2 dias assim na academia, no terceiro você já tá pensando se você quer ir mesmo ou não, né? Tem aquela coisa, se acomoda, né? Então, por isso que a gente fala, você tem que criar hábitos, né? A alimentação, na academia, tudo na vida, a gente cria hábitos. Eu, por exemplo, eu mudei, o Eduque já tem 5 anos. E a gente começou com uma estratégia e de 2 anos para cá eu mudei essa estratégia, uma estratégia mais voltada para a obesidade, curar a doença, para de limpeza mesmo, mais uma coisa de cuidado, né, da saúde. E aí eu tive que fazer, né? Eu tinha uma alimentação totalmente diferente e aí eu tive que fazer o Eduque para ver essa nova estratégia com a nova nutricionista para saber como eu me adaptar.
E aí tinha uma fase que a gente faz o jejum e tudo. Eu falei, minha Nossa Senhora, eu adoro comer. Eu comia saudável, mas eu comia, né? Várias Sim. vezes, eu tinha uma alimentação. E aí eu falei, nossa, eu não abro mão do meu café da manhã, eu adoro um mamãozinho de manhã. E aí, nossa, jejum, ficar muito tempo sem comer, como é que vai ser isso? São hábitos. Mentalmente É já. hábitos. Hábitos que eu criei na minha vida e que eu achava que muita gente entra e fala, eu não vou conseguir. Já entra assim, né? Se É sabotando. um absurdo, né? Aqui a gente tem que ter o controle aqui, ó, da mente. Porque a nossa mente tenta nos sabotar o tempo todo. Não só na alimentação, na vida mesmo. Tipo assim, ai, eu vou lá no podcast do Vinícius. Ai, meu Deus, mas eu não vou não sei, acho que eu não vou conseguir falar. Você já começa a criar você já vai com medo, sabe? Com aquela coisa. E a alimentação é isso, você tem que ter um autocontrole. E eu achava que eu não ia conseguir porque eu falei, meu Deus, como que eu vou ficar? Como que eu vou ficar? Fiz. Eu fiz porque eu fui obrigada a fazer por causa da nova estratégia.